E aí, preparada para falar de sexo? Bora! Estamos aqui hoje animadas com essa live tão esperada e um monte de amigos entrando já. A gente vai falar sobre desejo, libido masculina, libido feminina, os ritmos diferentes nos casais, né, Má? Que a gente tem percebido que cada vez mais tem aí sofrido com essas diferenças. E quem sabe dar dicas de como é que a gente pode fazer para administrar essas diferenças. E acho que é um pouco Exatamente. esse conteúdo nosso aí hoje, não é? Sim, sim, é exatamente isso que nós vamos falar. Agora, Denise, o que que é desejo sexual? A gente fala tanto do desejo, a gente fala, puxa vida, o que que é isso? Que a gente quer sentir, né? É um estímulo para uma atividade sexual e que pode variar de pessoa para pessoa, de tempos em tempos também. Em um momento da nossa vida, a gente tem um estímulo maior para as atividades sexuais, em outros tempos, um pouco menos, né, desses estímulos. Então, eu acho que é Uhum, legal a gente pensar, né, que o desejo ele está muito relacionado com cada pessoa. Então, é muito importante que cada um se conheça, perceba qual é esse momento que está vivendo, né, para poder sim, nomear, definir, entender o que está sentindo. Né? Mas a gente sim, sempre sim, fala, né, Má, que o desejo, a gente sempre deseja alguma coisa que a gente não tem. sim, Não sim, é? Aquilo que a gente tem, a gente não deseja. E aí surge uma das grandes complexidades na vida de um casal. exatamente. Porque também o instinto sexual, ele requer novidade, né? Por estar na mesma cama, por estar objeto de desejo dominado, muitas vezes você cai numa zona de conforto. E aí, deixa o sexo para amanhã, deixa o sexo para a semana que vem, deixa o sexo para o mês que vem, e vai perdendo a intimidade, né? A gente percebe muito no consultório casais que chegam, que dormem na mesma cama, mas eles não conseguem conectar um com o outro, mostrar o desejo um para o outro. Não tem nenhuma forma de comunicar que o outro saiba que hoje eu quero ter uma relação sexual com você. Em 2016, quem acompanha a gente sabe que a gente fez uma pesquisa e a gente conseguiu alcançar no Instituto do Casal que 56% dos respondentes responderam que estavam insatisfeitos com sua vida sexual. Né? Isso é um número alto, né, para os dias de hoje. O que tem Sim, acontecido? Né? Aonde está o desejo? Aonde está a nossa libido? Né? exatamente. E outra coisa que eu acho que é importante, né, o desejo é um motor de arranque para a relação sexual. Né? Através do desejo que se estabelece a excitação, né, que depois chega o orgasmo e depois o período refratário. E uma coisa que é muito importante também que a gente não aprende é que o homem, ele chega mais rápido, ele fica pronto mais rápido para uma relação sexual. E a mulher, o ritmo dela é um pouquinho mais lento, mais devagar, e muitas vezes ela precisa de mais estímulos. Ela precisa de uma masturbação, ela precisa de um sexo oral. E aí o homem vem e vem direto querendo penetrar. A mulher não está pronta, ela não está preparada para isso. Porque são formas diferentes de se aquecer e lidar com o desejo. E a gente fala muito que o homem é o fogo, né? Vai direto. A mulher, ela demora, né? Como se fosse o forno. Uhum. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E Gente, sabendo disso, podemos fazer diferente. Quando você não tem o desejo, o que que acontece? Pode ser primário, né? Ela nunca teve desejo. E aí as pronto. causas geralmente são educacionais. Ou pode ser secundário, que geralmente as causas são mais ligadas ao relacional. Por exemplo, você teve um aborto,
e dali para frente você não conseguiu mais ter desejo. Ou você, né, sofreu um abuso e a partir daí você passou a não ter desejo. Então isso, né, é algo secundário e algo relacional. E também tem a falta de desejo situacional, né? Como é que é isso? Aquele homem, por exemplo, que tem um baita desejo pela amante e pela mulher, ele não tem desejo nenhum. Então, também assim, a gente classifica o desejo primário, secundário e situacional. A gente desenvolve, Mar, uma competência para falar, para ter uma comunicação sexual com o parceiro? Sim, é extremamente necessário, né? Você ter alguns sinais de demonstração de que você está afim de ter uma relação aquele dia. Os casais vão desenvolvendo sinais, né? Tem um casal que eu atendo que eles falam assim, ai, quando meu marido começa a me ajudar muito, eu já sei que à noite ele vai querer ter relação. E aí, às vezes, eu fico brava, porque eu me sinto usada, porque só naquele dia ele vai me ajudar tanto. Uhum. Então, Né? são as Então, linguagens. exatamente, tem formas e formas de se comunicar. E uma outra coisa que você disse, né, Denise, é a ansiedade de desempenho, que é uma coisa que é muito complicada na sexualidade. Como eu passo a me cobrar muito, né, o que acontece? Ela joga, né, adrenalina, ela joga no corpo, né, e aí eu fico preparada para uma situação de luta ou de fuga, não fico preparada para uma relação de viver a sexualidade de uma forma prazerosa. E você acha que tem acontecido isso? As pessoas têm sentido, os casais têm relatado isso? Sim, muito. Né? Aqui chega no consultório um número enorme de casais, onde um tem um desejo e o outro não. Né? E aí a gente tem que arrumar um meio do caminho. Né? Não dá para ser do jeito dele ou do jeito dela. A gente tem que achar algo que fica bom para os dois, porque senão vai ser frustrante. A partir do momento que eu ponho, né, um formato, eu estou atropelando o outro. E aí isso não é bom, né, Denise? Não. Como é que a gente faz? Tem um ritmo sexual diferente do outro. Um gosta de ter esse encontro sexual pela manhã e o outro à noite. Primeira Sim, coisa, o casal precisa conversar. Né? Ninguém sabe o que um gosta, a gente não vai adivinhar, a gente não tem bola de cristal. Ah, mas não tem a tal da química? Não tem que saber? Não, não tem que saber. As pessoas não sabem. Cada um vai construir a sua sexualidade a partir das suas vivências pessoais, singulares, da sua história de vida, da sua cultura. Vão construir isso a partir da educação, né, Má, que teve. sim, sim. E isso Educação vai muito rígida atrapalha muito. muito. Isso vai repercutir na relação sexual e na relação, nos encontros sexuais com seu parceiro ou sua parceira. Né? E aí é importante contar para o outro essas coisas, né? Dizer para o outro, olha, eu me sinto mais confortável deste jeito, o meu limite é este, né? Eu gosto que isso aconteça dessa forma. Um Sim, fica de olhos fechados e o outro guia por, por vários ambientes. E aí eu falo para os casais, experimentem na relação sexual um dia ser o cego e o outro dia ser o guia. E aí vocês vão se ajudando a descobrir essa sexualidade do outro que vai ser diferente da sua. A sexualidade tem idade para acontecer? não tem idade. A gente não deseja, a gente tem que desejar também fora da cama, né? Tem gente que não tem desejo para nada. Não é só o sexual. Então, Sim. muitas vezes, para trabalhar o desejo sexual, eu tenho que começar a trabalhar o desejo fora do sexual, né? Quem é você, né? O que você gosta, o que você quer, como é que você faz, como é que você comunica. Primeiro eu preciso fortalecer e saber o que ele quer, para depois entrar
nessa parte da sexualidade. As coisas novas que trazem essa conexão com o prazer e que o prazer nos leva ao prazer sexual. E outra Então, coisa, olha, gente, sexo quanto mais faz, mais quer fazer. é verdade. Né? Vocês Porque sabiam disso? fica uma coisa gostosa, fica uma linguagem gostosa, fica muito bom. Né? Agora, quando você se distancia, a coisa fica difícil, né? É como se você não conseguisse chegar no outro que dorme todos os dias na mesma cama. Como os rituais também são importantes para a gente conseguir resgatar os prazeres da vida, resgatar o prazer sexual e se conectar com o parceiro ou com a parceira. Né? Então, o ritual é algo importantíssimo. E a gente esquece disso. Tem alguns mitos, né? Que um dos mitos é, não, tem que ter química e você transa quando você quer, quando você tem vontade. É só assim que funciona? Toque. Os sentidos, né? Os cinco sentidos. Ele te ajuda no desejo. E a gente precisa usar isso de um jeito mais exploratório. E olha que legal, a Beth está falando aqui, tem que haver os códigos do casal. Sim, e os códigos do casal podem ser construídos a partir desses 5 elementos, dos 5 sentidos, né? É um casal mais olfativo, é um casal mais auditivo, é um casal mais sensorial. Então, como é importante os 5 sentidos serem explorados, né? Para que haja também essa conexão do casal. Né? Sim. Aqui no consultório eu sempre começo por aí. Né? Eu falo para eles quando não tem desejo. Vão lá, vão fazer uma massagem um no outro, compra um creme gostoso, né, com cheiro diferente, coloque uma meia-luz, coloque uma música, né, e nós começamos por aí. Né, voltar a ter intimidade, sem necessariamente ter o sexo. Sim, isso que é importante, né? O encontro. Porque quando a gente fala em sexualidade, exercício da sexualidade, é muito além de um encontro onde tem uma penetração. É o beijo, é o toque, é o olhar, é aquela... É você se sentir desejada, né? Ou desejar o outro. E o lúdico também é muito importante. Sim. Né? O leve, o lúdico, ajuda demais. Vocês sabem que eu estava falando, né? Quando a gente é, sei lá, adolescente ou jovem, enfim, que você combina de sair, os jovens, quando combinam de sair, eles se preparam, eles se arrumam, eles sabem que vão se encontrar. Então, tem um encontro sexual que está marcado. Por que a gente também não faz isso quando somos adultos com os nossos parceiros ou as nossas parceiras? Isso é algo que ajuda muito a gente a manter essa conexão sexual com o outro. Marcar um tempo, marcar uma data, marcar um horário. Marca lá na agenda, né? Pelo menos de 15 em 15 dias, quando o desejo está muito baixo, né? Para ir lá, para se tocar, para se beijar, para fazer algo diferente. Para explorar. Né? Fazer um jantar gostoso, algo diferente, para trazer uma conexão. Isso. Que talvez ela fique antes da conexão sexual, principalmente para a mulher. A mulher, ela precisa de outras coisas, cumplicidade, romance. A mulher gosta muito de romance, né? Olho no olho, olho no olho, olhar a tua parceira, né? Olha para ela, né? Olha para o teu parceiro, né? Faz um elogio. Essas coisas, elas são estimulantes para a libido. E é importante dizer para o parceiro, quando você não está pronta, qual a razão pela qual você não está pronta. Eu não estou pronta porque eu estou vivendo um luto. Eu não estou pronta porque eu não estou feliz com o meu corpo e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não estou pronta ou pronto porque eu estou com a cabeça lotada de coisas
e eu estou preocupado com a nossa questão financeira, porque aí o outro, você ajuda o outro a não fantasiar. Que não é eu não estou pronto porque eu não quero você. Eu não estou pronto porque eu não estou bem comigo, porque eu não estou bem com as coisas da nossa vida. Marina e Denise, como lidar com os muitos dias sem ver a parceira, por viajar muito e muitas vezes estar um pouco ausente na situação? Cacá, hoje, né, mesmo à distância, online, as pessoas estimulam muito o desejo. Né? Eu estava vendo que no Par Perfeito, né, naquele site, o que as pessoas entraram nessa pandemia para ficar conversando e conhecendo pessoas e estimulando, é algo, assim, muita gente entrou ali, né, para desenvolver essa coisa do desejo de conhecer pessoas. E olha, e a tua pergunta é muito legal, porque, na verdade, é a possibilidade da gente aumentar ainda mais o nosso repertório, a comunicação sexual. Porque a gente aprende só de um jeito. Geralmente as pessoas têm um padrão. Mas quando se apresenta uma nova situação, a gente precisa explorar outras coisas. E aí traz essa possibilidade. A possibilidade de explorar e ampliar o repertório sexual. Então eu vou me comunicar com a minha parceira por celular, né? Eu vou fazer uma brincadeira sexual com o celular e com câmera. Tem várias possibilidades aí. Usar as fantasias. Usar as fantasias, isso tudo estimula a libido. Não é só o contato que estimula a libido. A ausência física também pode estimular a libido. O que estimula a libido é aqui, ó. Fantasia. Para isso, a gente precisa conversar com o outro, né? É a tal da comunicação sexual. Né? A gente ampliar a nossa competência para falar sobre isso nas nossas relações, né, Má? Sim, sem ter vergonha. Né? Não dá mais para a gente ter vergonha do outro. A gente precisa falar o que quer, falar o que gosta. É muito importante, né? Não deixar e não fazer coisas que você não tem vontade. Né? Porque senão fica abusivo. E o abusivo, o que vai fazer? Vai fazer você evitar o sexo e não chegar mais perto da sua sexualidade. Casado, pode se masturbar sozinho? Óbvio que sim, né? Pode? E é muito importante né, que ele conheça as zonas erógenas, como ele gosta, qual é o ritmo que ele gosta, qual é o movimento que ele prefere. É muito importante ele se autoconhecer, né, para depois conseguir ensinar a parceira como ele gosta. Ele tem que mostrar para ela não sabe, né, assim, assado. Né, assim vai criando essa dança que você fala, esse ritmo, essa coisa bacana, e a sexualidade vai ficando cada vez melhor. Mas, Má, e se meu marido fica vendo pornografia, isso não vai ameaçar quem eu sou? O desejo que ele tem por mim? Não, nem sempre. E óbvio que também tudo tem um limite. Né? Se for algo muito excessivo, aonde você acaba sentindo desrespeitada, aí você tem que falar, né? Olha, não tá legal, né? Se você quiser fazer isso, arruma outro formato, assim não tá legal. Então, que legal, né? O que de novo a gente está falando e a Ju, a psiquiatra, uma amiga nossa aqui está dizendo, né? Quanto maior o diálogo sobre sexo, maior a abertura para isso. Então, de novo, gente, né? É importante sim. É mito falar, não, bom sexo não se fala. É mito. Bom sexo se fala. Bom sexo se divide. Diz, olha, é assim, não é assado, vamos negociar. Não tá legal para mim. Né? E antes, Denise, tinha a revista Playboy, né? Todo homem tinha. Sim. Hoje saiu, né? Hoje as pessoas vão buscar coisas na internet para erotização. Aqui, exatamente. Que vai aumentar a libido. É claro que a gente sabe que tem questões hormonais que interferem, que a gente não está fazendo o foco da nossa live, não é essa, mas a gente sabe que algumas questões hormonais vão interferir na libido, e aí é importante fazer toda uma verificação
as mulheres no ginecologista, os homens no urologista, fazer os exames para ver e tirar qualquer problema físico, né? Uhum, Mas quando a sim. gente entra na perspectiva psicológica, que é essa que a gente está falando hoje, né? O desejo começa aqui. O desejo na adolescência e o desejo na menopausa é uma sacanagem, né? Nossa, gente, que difícil, não? Desejo na menopausa e o desejo na... Na Fala de novo. adolescência, totalmente diferente, né? Ó, A adolescência é você olhar, né, já fica toda, né, molhada, né, já fica... Na como... menopausa, né, É, precisa de muito estímulo, né, precisa e, de muito... É complexo, né? A menopausa, e ela não ajuda. Então, gente, quem é jovem, aproveite a vida sexual, porque depois não é que fica mais difícil, você tem que reaprender a lidar com a tua isso. sexualidade. O corpo muda, a gente muda. Então, em cada etapa da vida, essa conexão, primeiro com o teu corpo, com a tua história, é a primeira coisa para você estar inteiro numa relação com o outro, né? Para ter prazer com o outro. E é claro que na menopausa, os hormônios vão interferir. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que explorar outras coisas, né? O sexo tem que conectar, significar sexo, diversão, prazer, contato, né? E aí Sim, descobrir possibilidades nesse universo tão rico, para que a gente sim. possa se conectar com o parceiro. Aquelas pessoas que vivem buscando paixão, né? Porque querem viver essa parte mágica do desejo. O que você acha disso? Que difícil, né? Porque muitos estudos já mostram que a paixão ela tem um tempo de duração, porque é, ela é constituída de questões químicas aí que nos deixam de um jeito diferente. O amor, ele é algo que está mais ligado a uma construção, a um tempo de exploração, de crescimento em conjunto. Então, se você vai em busca da paixão, né, ela vai terminar e você vai romper com essa relação e vai ter que ir em busca de outros. Né? Sim, E sim. é algo Vai, vai infinito, não ficar, tem vai ficar o tempo inteiro fazendo essa troca de parceiros, né? a troca de parceiros. E no vazio, né? Porque chega uma hora que acaba, né? A Cláudia está trazendo aqui, ó, legal que vocês falaram, a fantasia ajuda muito na ampliação do espaço erótico da relação. Puxa, é legal o que você está falando, porque o erótico, como é que está o erótico na relação das pessoas que vocês conhecem, na casa de vocês? O erótico tem a ver com desejo? Tem a ver com libido, Má? Claro que tem. Né? E tem uma coisa, né? A intimidade, ela não ajuda na erotização, aquilo que a gente falou logo no começo, né? Por ser algo conhecido, por ser algo dominado, né? Muitas vezes não ajuda. Então a gente precisa fazer o jogo, né? Usar todos os nossos recursos para ter uma erotização e para ter algo bacana e muito prazer no sexo. E aí, gente, vale de novo, né? A criatividade, a ousadia, né? Experimenta falar para o teu parceiro, vamos experimentar uma coisa diferente, né? Um lugar diferente, né? Nada que saia do limite do que você gostaria, mas ousar coisas diferentes, né? Isso pode realmente ajudar na relação a dois, né, Má? Com certeza. Você acha que o ressentimento interfere no desejo? Muito. Como é difícil, né? Quando as relações vão sendo baseadas em ressentir, que é sentir de novo alguma coisa que não desceu bem, não é legal, né? Como é que você vai se entregar para o outro? Como é que você vai ter prazer se você está aliado aos ressentimentos, a ressentimentos? Não tem jeito. Ou a gente faz aliança com o prazer, com o novo, com possibilidades, ou a gente fica aliado a ressentir.
Eles não, é uma Uhum. equação que não fecha. Não é? Sim. Aí pode aparecer a sabotagem, a hostilidade, né? Uma série de coisas para sabotar esse prazer. Isso. E é tão incrível, porque isso acontece muito em casal, né? E aí, o que que a gente fala? Puxa vida, você está sabotando ele, mas você está sabotando você também. Porque você Sim, também fica se sabotando. Eu não vou mais ter, não tenho mais vontade, não vou ter mais encontro sexual. Ah, é? E você? Você também sim, não está se dando esse direito. sim. Agora, o que eu percebo aqui é que muitas vezes, para trabalhar a sexualidade, eu vou trabalhar a agressividade de um dos integrantes do casal. Como é Ele que é tem que isso? aprender, ele tem que aprender a dizer não. Não ao que não gosta, não ao que fere, né, não quero fazer assim, isso não me dá prazer. É, quando ele Uhum, começa a falar não para o que não quer e sim uhum, para o que quer, né, uhum. volta a rodar esse prazer de um jeito natural. É. Então, eu não vou nem trabalhar no sexual, vou trabalhar em colocar limites, em lidar de uma forma correta com a agressividade e vai interferir na sexualidade. A Ju tá falando, confesso que meu namorado se irrita com a falação que eu quero ter sobre sexo. E ele fala que tem que ficar quieta e sentir, mas deve ser um viés ocupacional. É, eu acho Sim, importante isso que você tá falando. Tem gente que não gosta. Mas aí, olha, sim, eu até separei aqui. Sabe o que você pode fazer, Ju? Acho que você já fez isso. Puxa, conversa casal. Tem várias perguntinhas sexuais. E talvez você não precise falar na hora do sexo. Mas vocês vão falar sobre isso num outro momento. Abrir um vinho. Ó, como é que você acha que tá a nossa relação sexual? Como é que você se sente quando você sim, tá pelado na minha frente? O que que eu posso sim, fazer para melhorar e para te dar mais prazer? Eu tô mandando bem? Eu não tô mandando bem? Como é que tá isso? Né? Aí sim vocês podem falar, né, num ambiente mais descontraído, não na hora do sexo, na hora do encontro sexual, mas num outro sim. momento. O casal que tem dificuldade, né, pode usar esse material que a gente fez, né? Tanto esse puxa-conversa casal, como você disse, como o diálogo sim, briga não. E no diálogo sim, briga não, aparece muitas vezes, né, quando tem um descompasso na frequência sexual e quando um quer e o outro não. Então tem várias perguntas, né, que são muito interessantes. Por exemplo, como você se sente quando o outro diz não a você em relação ao sexo? Como é que é? Rejeitado, frustrado, fica emburrado? E muitas vezes a gente vai poder receber um não. E E como é que a aí gente lida com isso? e aí nessa hora é importante conversar e perguntar: você está dizendo não à pessoa, a mim, né, a sua mulher ou seu marido, ou você está dizendo não para o ato sexual neste momento, porque você está cansado, porque você está com preguiça, porque você está preocupado? É importante Uhum. clarear isso para as nossas fantasias não nos levarem para lugares que não existem, só existem na nossa cabeça. Uma outra pergunta Adri, bem bacana fala, é depois assim, eu ó, falo aqui. quando um quer e o outro não, como isso impacta no relacionamento? Né? Então, todas essas perguntas aqui estão relacionadas a desejo. E a gente precisa trabalhar de uma forma sadia. E acho, Denise, que tem outra coisa também, né? As mulheres hoje, elas estão tendo mais acesso a sex shop, né? A artigos, a novidades que Sim. ajudam também, né, a brincar, a lidar com o novo e a trazer algo diferente para o sexo. Que antes as mulheres tinham muito pouco recurso, muito pouco acesso, e isso vem Sim. mudando brutalmente. Vou falar Má, mais uma. Você considera satisfatória a frequência sexual no seu relacionamento? O que seria uma frequência satisfatória? Então, vocês vão poder abrir esse leque de discussão e falando um para o outro e chegar a consensos, e se eu que pode gosto ser três vezes importante. se eu gosto 3 vezes na semana e para ele uma vez por mês tá bom.
Sim. O que a gente faz? Aí como é que faz? Se ele for fazer 3 vezes por semana, ele vai emprestar o corpo, né? Porque não vai ser prazeroso, vai ser abusivo. Né? Então tem que chegar ao meio do caminho, né? 1h30. Né? Eu acho que é Tem legal, então. uma inteira e uma começa e para no metade. Tem que negociar. Talvez não faça 3 vezes na semana, faz uma vez na semana e uma outra vez vão tomar um banho juntos e ter prazer de um outro jeito. Não é? Que não é Sim, necessariamente com uma penetração, com uma sexualidade que a gente vai explorar todas as zonas erógenas, né? É uma coisa mais leve, 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 mas leve. que vai estabelecer o seu tempo, não é? O seu jeito Exatamente. de funcionar. Não tem padrão Não tem. normal, nem padrão certo. É o padrão que é legal para aquele casal, naquele momento de vida, porque tudo isso interfere, né? O ciclo de vida da pessoa, né? Quando acaba de ter filho, cai, né? Então, quando tem um desemprego, cai. Quando tem morte de alguém querido na família, cai. Então, tem uma série de coisas que vão interferir diretamente no desejo. A gente fez uma pesquisa agora, né, na pandemia, para saber por que os casais estavam mais brigando na época de pandemia. O sexo apareceu lá no final da lista, as pessoas nem citaram, né? Porque, na verdade, o que a gente percebeu é que o grau de ansiedade nessa pandemia, na quarentena, está altíssimo. 54% das pessoas relataram alto grau de ansiedade. E a ansiedade, ela diminui a libido. É uma das causadoras de diminuição da libido. Outra causadora de diminuição da libido é estresse, que a gente vive, né? E a gente tem vivido muito, principalmente nas cidades maiores, né? Drogas e álcool também pode interferir e diminuir libido. Se a pessoa não é uma pessoa ativa, se não faz atividade física, alguns tipos de medicações, Sim, né? E isso tudo pode interferir na libido. Então, quando isso estiver exatamente. acontecendo na sua relação, primeira coisa, conversem, né? E vamos tentar mapear, ver o que a gente consegue mudar, né? E conversar. Procure um médico, procure um sexólogo, né? Não fique guardando para você e segurando isso por um período enorme, né? Você pode rapidamente rever, reorganizar e seguir adiante de uma forma mais leve. Tentar trabalhar, diminuir os nossos mitos e tabus que estão envolvidos nessa questão da sexualidade. Ainda a nossa sexualidade é muito constituída por mitos e tabus. E isso acaba interferindo muito nesses contatos sexuais, nesses encontros prazerosos com parceiros e com as parceiras. E tem também a compulsão sexual, né, Dê? Quando você Tem. não tem controle do teu desejo. É um transtorno obsessivo, compulsivo. Muitas vezes precisa de medicamento e terapia para conseguir, né, um resultado positivo. Cumplicidade, romance, diálogo, coisas novas, inéditas. Tudo isso, né, facilita a conexão, facilita o vínculo. O vínculo gera intimidade, a intimidade facilita o sexo. Uma pessoa perguntando se o Instituto pode ajudar os casais nesse sentido sexual. Sim, esse é um pilar muito importante na vida de um casal, né? Eu sempre brinco, eu falo, gente, o parque de diversões dos adultos é o sexo, gente, né? Então, como é que a gente faz para a gente poder se divertir, ter prazer, né, dar risada, levar de uma forma leve, né? E claro que isso depende também de toda a construção de como você aprendeu sexualidade ao longo da sua vida. O Instituto ajuda sim, porque o nosso foco são os casais, e essa é uma questão importante para os casais. É um assunto que a gente precisa ir construindo coletivamente, né? A gente pode fazer sexo só a dois, mas o assunto é importante a gente conversar com mais Exato. pessoas.
Sim, para ter informação correta e desmistificar muitas coisas, né? Porque como a gente não tem uma orientação sexual bem feita, muitas vezes a gente aprende de forma errada. E isso Sim. vai atrapalhar o resto da vida, muitas vezes, e vai dificultar o desejo. Falar com você mesmo, né? Faz uma conversa íntima com você. A gente tá legal? A gente tá bem com esse corpo? A gente tá se cuidando? A gente tá tendo prazer na vida? Então, como é que a gente pode daí conversar com o parceiro ou com a parceira? Né? Vamos convidar Sim, o prazer para vir de novo para nossa casa, né? Vamos convidar sim, esse prazer para fazer parte da nossa sim. casa, da nossa E família. diminuir a idealização, né? Porque hoje também o cuidado com o Sim, estético, com a imagem, as pessoas ficam escravas disso, né? Hoje eu atendi uma mulher linda, né? E ela, ai, tem vergonha de tirar a roupa, tem vergonha, né? Quer dizer, não dá, né? Você precisa se soltar, você precisa estar espontânea para conseguir viver um sexo gostoso e não apagar tudo, se esconder atrás do lençol, né? A gente precisa sim. se despir, Liberdade. se despir realmente. Sexo bom é sexo que pode ser falado, sim. É sexo que a gente diz para o parceiro que a gente quer. Né? É sexo Que que a pode gente ser também agendado, pode ser pode ser agendado, agendado. Agendem o sexo, que isso ajuda a aumentar a libido. Né? sim. E se E, divirtam. sim. E para a mulher, o sexo começa geralmente fora da cama. E ó, aqui, fantasiem. A fantasia não pode ser ameaçadora. A fantasia estimula, ela não ameaça. E nos acompanhe, né? www.institutodocasal.com.br. Para quem não conseguiu fazer sua pergunta, porque ficou inibido, alguma coisa, pode mandar lá que a gente responde uma a uma, tá? E é um prazer essa interação. O nosso objetivo é estar mais perto, né, das pessoas que precisam mesmo. A nossa missão é melhorar a qualidade de vida afetiva e sexual dos casais. Acompanhem a gente, troquem com a gente. A gente precisa de vocês, tá bom? Um beijo. Um grande abraço e até mais.